Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o Renan. Ele é meu namorado e ele é botânico e ele vai explicar coisas muito legais pra gente sobre orquídeas epífitas, gente. E a gente vai aprender muito nessa aula, eu espero que vocês gostem. Então, Renan, o que são orquídeas epífitas? Um epífita é toda planta que tem o hábito de ficar numa árvore. Então ela vive a vida inteira dela, desde quando ela nasce até quando ela vai morrer, em cima de uma árvore, mas, entretanto, ela não é um parasita. Ela só usa a árvore como um suporte para obter os seus nutrientes, a sua luz e tudo mais. Então ela não tira nada da árvore. Não, a orquídea em si, a orquídea, a bromélia, que são plantas epífitas, não tiram nada das árvores. Então, pessoal, isso é muito interessante. A orquídea, ela não tira nada da árvore. Ela só usa como uma casinha de apoio. E vocês podem perceber aqui onde a gente está, é um lugar de mata fechada. Vocês podem ver que é tudo coberto e aqui não pega sol direto nas orquídeas. Vocês podem perceber que as orquídeas que vivem aqui não recebem sol direto. Então é aquela coisa que eu sempre falo para vocês. Orquídea é só luz indireta. Até na natureza, elas não gostam de sol direto. Inclusive, as orquídeas elas são bioindicadores, elas indicam que uma floresta ela é nativa, que ela nunca foi desmatada. Porque o que, que acontece? Se a floresta for desmatada, começa a bater muita luz nas árvores e as plantas, que não podem receber tanta luz como as orquídeas, por exemplo, elas acabam morrendo em decorrência de uma grande quantidade de sol. Aí por isso elas indicam uma floresta que ela é preservada. Então sempre que tiver orquídea na mata, a mata é preservada. Vocês sabiam disso, gente? Eu também não. Achei muito interessante, não é mesmo? E vocês sabiam que a grande maior parte das orquídeas, elas são epífitas? Por isso que quando a pessoa vai lá e planta a orquídea na terra, ela morre porque ela não é adaptada a sobreviver na terra. A vida dela em si é nas árvores. É o que eu falo pra vocês, gente, sempre. Alguns exemplos são as catleias, as oncidiums, as phalaenópolis, por exemplo. Inclusive a gente tem uma oncidium aqui, na verdade duas plantas bem bonitas, parece ser bem novinha aqui na natureza. E aqui nessa região tem várias muito bonitas onde a gente tá. E eu vejo muita gente na internet falando que as orquídeas, quando estão na natureza, elas não têm adubação. E, gente, isso é uma grande mentira. E por que, Renan, que é mentira? Isso é uma grande mentira, gente, porque a grande quantidade de árvores que fica sobre as orquídeas, ela cai muitas folhas sobre as orquídeas e sobre o chão. E essas folhas elas vão entrando em processo de decomposição, e isso vai fornecer uma grande quantidade de nutriente para as plantas. Inclusive, aquele adubinho bokashi, ele serve para imitar justamente esse processo. Porque quando a pessoa cultiva a planta na sua casa, não tenha tanta árvore, tantas coisas derrubando o nutriente nas plantas. Aí o bokashi, ele fornece a matéria orgânica que a planta receberia no ambiente natural. Isso aqui, na árvore, ele também ajuda ou não? Como se fosse um líquen. O líquen ele não influencia em muita coisa, porque o que acontece? O líquen é uma associação de algas e de fungos que ela sobrevive por conta própria, mas ele não atrapalha nada na vida da árvore. Entendi. Então, viu, gente? E ó, não é só de vez em quando, não, que acontece essa adubação, não. É todo dia caindo folha, bichinho passando. A natureza, ela é um ecossistema, né? Então tem muito adubo aqui. É uma interação muito complexa que acontece na natureza para a planta estar bonita, para a planta estar florida. Então, quando a gente tira essa planta da natureza, a gente tem que fornecer a melhor quantidade de nutriente para essa planta, de maneira que ela receberia no ambiente natural. Porque se a gente não faz isso, a planta ela começa a ficar meio feia, meio pequena, meio mirrada, meio fraca, que não acontece no ambiente natural justamente porque ela tem uma grande quantidade de nutriente que ela recebe da própria floresta. E sem contar que aqui na natureza é a casinha dela, né? Então ela já nasceu aqui, a mãe dela já nasceu aqui. Então tudo é adaptado e tudo é perfeito para que ela viva muito bem aqui. Então ela é muito bem cuidada na natureza, gente. Então, gente, uma coisa bem interessante também que a gente verifica nessas plantas é que a raiz dela, ela só é molhada quando tem chuva. E quando acontece isso na floresta, normalmente é bem frequente a chuva, mas a planta aqui a água não acumula, ela escorre pelo tronco da árvore. Mas a orquídea ela sempre está bem molhadinha, sempre bem nutrida. Por quê? Porque a raiz dela, ela é adaptada a esse tipo de ambiente. O que acontece? Ela é dividida em escamas. Aí essas escamas, elas absorvem toda a água e mantêm ela sempre úmida. Então, mesmo que não chova por um período, a orquídea ela sempre vai ter uma umidade disponível para se manter viva.
Isso influencia também no crescimento dessas plantas, que é muito lento na natureza, por conta também do ambiente, da quantidade de nutrientes. Quando a pessoa tem uma planta comercial, ela vai lá, aplica vários adubos com uma frequência ideal, e a planta cresce mais rápido em relação à planta na natureza, por conta de vários processos. E é por isso então que a gente não deve molhar a orquídea todo dia, né? Exatamente, Porque ela tem essa camada que protege. isso, esse velame ele vai ficar cheio de água e as células dessa raiz vão começar a estourar, porque vai ter muita água em quantidade, coisa que não é ideal se fazer com uma planta, né, gente? Viu, gente? Tudo tem um porquê. É por isso que não pode molhar tanto a orquídea. Mas lembrando que ela recebe a chuva só quando... Ela recebe a água, inclusive, só quando chove. Mas lembrando que aqui onde a gente tá, aqui é Mata Atlântica? Mata Atlântica, a gente está num fragmento de Mata Atlântica na Serra do Mar. Tá, gente? Aqui é muito úmido, é um lugar muito úmido. Então você que acompanha de um lugar mais seco, de uma região mais seca, aí precisa molhar um pouco mais e não tem tanto essa coisa do molhar menos, tá, gente? Porque aqui é uma região muito úmida, beleza? E aqui, por ser úmido também, ela absorve a água também da atmosfera. Inclusive, quando cai a noite ou começa a amanhecer, que tem aquela neblina, as raízes dela conseguem absorver toda essa água também, gente. E agora, Renan, uma dúvida que e eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando tem. A gente pode amarrar a orquídea em qualquer árvore? Ah, qualquer árvore também não. Porque o que acontece? Essa árvore que você for amarrar, ela tem que ter uma proteção, uma copa, como se fosse um guarda-sol, para a orquídea não ficar tomando sol direto, porque São senão vai machucar. aquelas árvores que são bem folidonas. Isso, exatamente, uma árvore com uma copa grande. A gente observa que essa árvore aqui não tem uma copa grande, mas por estar no meio da floresta, todas as outras árvores, elas fazem essa sombra para o sol não bater diretamente na planta. Mas se você quer plantar uma orquídea na sua casa, numa árvore que tem no seu quintal, tem que observar sempre a quantidade de folha e sombra que essa árvore vai fazer em cima da orquídea. Ela tem que fornecer sombra para a orquídea. Isso, então. Porque senão ela vai queimar, fazer a função do sombrite numa estufa comercial. Porque o sombrite ele vai mimetizar, vai imitar essa situação de floresta, que é a sombra em si, a claridade, porém com sombra. Muito legal, né, gente? Aí uma outra dúvida que o pessoal me perguntou. A gente pode amarrar a orquídea num toco qualquer e colocar ela embaixo da árvore? Pode, ou debaixo sem daquela problema. trepadeira, alguma coisa assim? Desde que tenha uma sombra ideal. O importante é a sombra, porque se bater o sol direto nela, ela vai queimar, porque ela não é feita, a planta ela não é adaptada para essa situação de sol direto. Então a gente pode usar um toco, porque como você explicou, e eu também sempre explico pra vocês, ela não é uma orquídea, a orquídea ela não é parasita, ela só se Exatamente. hospeda, então o toco ele não precisa estar vivo, plantado, essas coisas. Posso pegar, por exemplo, um toco, amarrar uma orquídea e pôr debaixo de uma árvore. Pode, sem problema nenhum. Aí, eu tenho que molhar mais. Tem que molhar mais, porque você vai ter que imitar justamente a floresta, que vai ter uma umidade grande e tudo mais. Porque quando você planta no vaso, o vaso ele armazena a umidade ali, porque vai ter o substrato e tudo mais, o carvão, o musgo que coloca no substrato. Isso vai deixar a água mantida naquele substrato. Porém, aqui como não tem substrato nenhum, ela precisa ser molhada com mais frequência, mais ou menos uma vez ao dia, dependendo do período, se for um Se eu verão. coloco ela direto na árvore e ela já tem toda essa adaptação, aí não precisa se preocupar tanto. Não, aí não precisa se preocupar, porque ela já vai estar, se eu, por exemplo, pegar uma orquídea e amarrar aqui nessa árvore, não vai ter problema nenhum, porque ela vai estar na situação que ela gosta, né, gente? O habitat ideal dela. Então é isso, gente. Ó, quando a gente põe no toco, a gente tem que molhar mais. Mas quando é na árvore, tudo certinho. No começo, vocês podem até molhar um pouco, Até né? ela Pra ela ir se fixar, adaptando. sim, realmente. Depois que ela tiver igual essas assim, ó, bem adaptadas e bem Enraizada. enraizadas, aí vocês podem se preocupar um pouco menos com a orquídea e só curtir a lindeza que ela é, né, gente? E Renan, você falou que tinha uma dica bônus pra gente. Tem uma O dica que é? bônus e a gente vai ter que ir atrás dela, porque vai ter que procurar aqui na mata e a gente vai encontrar. E a Então, gente beleza. volta. Vamos lá então, pessoal. Então vamos lá pra dica bônus, gente. Estamos achando aqui a plantinha que eu ia mostrar pra vocês. Olha, gente, que lugar legal. Vocês podem ver que tá um solzão lá. E a gente tá aqui na mata. E tá sombra e tá fresco. E essa planta aqui, gente, alguém sabe o que é? Essa daqui é a minha dica bônus de hoje. E essa daqui é uma linda samambaiaçu, conhecida também como xaxim, que era muito utilizada para cultivar orquídea. Essa planta aqui, gente, ela deve ter mais ou menos uns 4, 5 metros de altura e deve ter por volta aí de uns 50 anos, porque o ciclo dela é muito lento. Ela demora muito para nascer, para se reproduzir
e por isso foi proibido o corte dessa planta para utilizar como substrato para a orquídea, porque ela começou a diminuir muito, porque a reprodução dela é muito lenta e demora muito para acontecer, para nascer outra plantinha. Então por isso que foi proibido cortar essa planta, principalmente porque ela era utilizada para cultivo de orquídea, gente. Gente, que legal, né? Vocês conheciam ela assim na natureza, tão linda? Eu nem sabia que ela ficava tão grande assim. E Renan, se a pessoa tiver uma dessas em casa, assim, ou algum toco de xaxim, alguma coisa assim, ela pode usar também para pôr orquídea? Se ela já tem esse chachim, esse toco, alguma coisa faz muito tempo, não tem problema utilizar. Porém, gente, se você vê alguém vendendo isso, não compra, porque é fruto de um desmatamento ilegal. Se você tiver a planta, inclusive, assim, na sua casa, você pode plantar ela aqui por fora, desde que você não corte, porque é um crime ambiental. E isso aqui, essa planta é uma planta que demora muitos anos para se reproduzir, por isso que é proibido cortar, gente. E é por isso, gente, que os orquidários fizeram a adaptação e agora a gente tem um substrato mix, que ele substitui muito bem e é muito bom para você plantar as orquídeas. É a casca de pinos, o carvão e o musgo, que é o que eu sempre indico para vocês. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, marca os amigos e se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente tem vídeo toda terça, quinta e sábado. E se vocês tiverem mais dúvidas em relação a essas coisas mais específicas, deixa aqui embaixo que eu trago o Renan de novo, né, Renan? Ah, pode deixar que eu venho sim. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.